Olá, você confere agora as notícias que foram destaque durante a semana na Ordem dos Advogados do Brasil. OAB se reúne com magistratura e Ministério Público para debater prerrogativas e reformas. Projeto de lei que garante prazos em dias úteis na Justiça do Trabalho é aprovado na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados. OAB reforça contrariedade à PEC da relevância e critica a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça no Senado. E mais, 23ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira traz novidades em sua programação. Presidente da OAB participa do Colégio de Presidentes da Região Nordeste em Salvador, Bahia. A OAB se reuniu com representantes da magistratura e do Ministério Público para tratar de temas importantes para a advocacia. Entre eles, o projeto de lei do Senado que penaliza a violação de prerrogativas da advocacia. A OAB e mais 10 entidades que fazem parte da Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público, a Frentas, se reuniram para debater temas de interesse das instituições, como as reformas trabalhista e da Previdência, a defesa das prerrogativas das classes e também a crise política vivida no Brasil. É importante que a Ordem participe, que a Ordem tenha diálogo com todas estas instituições, até mesmo porque a nós, da instituição, da Ordem dos Advogados do Brasil, compete sim a defesa da democracia, da Constituição Federal e do Estado Democrático de Direito. E isto pressupõe exatamente o diálogo com todos os atores da sociedade. Roberto Carvalho Veloso, presidente da AJUF, destacou na reunião o papel que a OAB sempre exerceu em momentos de dificuldades no Brasil e também a importância do diálogo, até mesmo sobre pontos divergentes entre as instituições. No encontro, os magistrados pediram ainda o apoio da Ordem pela independência financeira e orçamentária dos tribunais estaduais. Eles argumentam que o fortalecimento dos magistrados reflete no trabalho da advocacia, que precisa de um juiz forte com condições de julgar adequadamente. O presidente da OAB, Cláudio Lamaque, aproveitou o encontro com os magistrados para falar sobre a importância da proteção das prerrogativas da magistratura, do Ministério Público e da própria advocacia. Ele destacou que a Ordem tem atuado na causa desde a época da ditadura militar. Na reunião, Lamaque defendeu a existência de uma lei que penalize o desrespeito às prerrogativas dos advogados. Ele se referiu ao projeto de lei 141 de 2015, que tramita no Senado Federal. O PL, de autoria do senador Cássio Cunha e de relatoria da senadora Simone Tebet, altera o Estatuto da Advocacia e prevê penalização da violação de direitos ou prerrogativas da advocacia e o exercício ilegal da profissão. A OAB vem buscando o apoio dos senadores para a sua aprovação. Nos últimos dias, visitou parlamentares para defender que o projeto não trata de abuso de autoridade e muito menos de penalização da magistratura ou do Ministério Público. Nas visitas, a OAB tem procurado mostrar aos senadores que esse é um tema que diz respeito à garantia de que os advogados poderão exercer de forma plena o direito do cidadão que eles representam. Isto em defesa do próprio Estado Democrático de Direito e da nossa democracia. Isto é fundamental que seja compreendido por todos. Na medida que tivermos respeito com as prerrogativas dos advogados, dos magistrados e dos próprios membros do Ministério Público e das demais autoridades, nós estamos fortalecendo a nossa democracia. A interceptação telefônica é uma forma eficaz de investigação e na colheita de provas em um processo. Quando bem utilizada, pode ser uma excelente arma contra o crime. A questão é que muitas vezes essa ferramenta tem sido usada de forma ilegal, violando o sigilo das ligações telefônicas, determinado em lei. A OAB é contra essas violações e tem lutado para que exista transparência nos atos e nas investigações em curso e no combate a crimes como a corrupção. Há várias formas de interceptar uma ligação telefônica. O grampeamento pode ser feito em telefones fixos ou em celulares. Mas, para saber o conteúdo da conversa, é necessário que haja autorização judicial. Isso porque a Constituição brasileira determina que o sigilo das ligações telefônicas é inviolável, mas há exceções para fins de investigação criminal.
A Lei 9.296, de 1996, regulamenta a interceptação dessas comunicações. De acordo com a legislação, o grampo telefônico só pode ser feito quando houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal. Ainda é necessário mostrar que não haveria outro modo de conseguir essas provas e o processo deve tramitar em sigilo. Em 2008, o Conselho Nacional de Justiça lançou a Resolução 59, que disciplina e uniformiza as interceptações telefônicas em complemento à legislação. Mas devido às quebras de sigilo em processos que devem tramitar em segredo de justiça, o Conselho Federal da OAB se manifestou ao CNJ, exigindo regras mais claras das rotinas dos procedimentos das interceptações. Para a ordem, é fundamental a preservação dos direitos individuais, já que reforça a ideia de que o sigilo tem como intenção a defesa da própria investigação. A partir daí, o CNJ traçou regras mais rígidas ainda diante da grave violação à intimidade do ser humano. Portanto, a necessidade de um regramento, e existe um regramento muito rígido que demanda uma série de condutas do magistrado e da autoridade solicitante para se deferir, por exemplo, uma interceptação telefônica de qualquer indivíduo. Tudo fora disso é crime. Um caso em que a ordem já manifestou posicionamento por várias vezes relacionado a esse tipo de interceptação aconteceu em Mato Grosso. Um esquema de supostas escutas telefônicas clandestinas buscava investigar o tráfico internacional de drogas no estado. Mas entre os interceptados estavam sendo monitoradas pessoas sem envolvimento no objeto da investigação. Desde então, a OAB de Mato Grosso tem agido firmemente contra os grampos ilegais revelados em operações no estado. O presidente da OAB Nacional, Cláudio Lamáquia, veio a público prestar apoio ao trabalho desenvolvido pela seccional. Em nota, ele defende o respeito ao devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório. Segundo Lamáquia, isso só pode ser alcançado com a total transparência dos atos e das investigações em curso. No texto, o presidente da ordem ressalta também o papel da advocacia de agir em defesa da democracia e da cidadania. Para o presidente da seccional mato-grossense, o apoio da OAB Nacional é fundamental. É fundamental e como estabelece as diretrizes da condução do nosso presidente Lamáquia. A OAB não é um sistema, não há divisões entre Conselho Federal, seccional, Caixa de Assistência, Escola Superior de Advocacia, muito pelo contrário. Nós somos mais de 1 milhão de advogados brasileiros que formamos a Ordem dos Advogados do Brasil e somos nós, geograficamente, espalhados pelo país inteiro. Sempre em busca da valorização da classe, a OAB lançou o Censo da Mulher Advogada, que vai traçar um perfil radiográfico dessas profissionais no país. Elas são aproximadamente 500 mil no Brasil. As mulheres advogadas representam hoje significante parcela da advocacia brasileira e é questão de tempo para que elas se tornem maioria nos quadros da OAB Nacional. Mas para a ordem não basta somente saber quantas elas são. A OAB quer saber muito mais. Por isso, lançou o Censo da Mulher Advogada, que vai traçar um perfil radiográfico dessas profissionais no país. Queremos saber quem é ela, como ela está advogando, em que área está advogando, em que condições que ela está advogando, se há discriminação ou não. Com 23 perguntas, o censo cumpre parte das diretrizes do Plano Nacional da Mulher Advogada, a fim de promover ações que garantam a efetiva participação das profissionais na ordem e a proteção de suas prerrogativas. Todas essas perguntas que constam do censo, elas, na verdade, traduzem os nossos anseios enquanto dirigentes de comissões da mulher advogada, no sentido de chegarmos a um resultado propositivo para que possamos direcionar os nossos trabalhos para a mulher advogada e ela efetivamente perceber que o Conselho Federal e as seccionais estão sim tendo o cuidado com a mulher advogada brasileira e defendendo a sua causa
de uma forma mais transparente. O questionário com todas as perguntas foi enviado por e-mail para cada advogada registrada na OAB, mas também é possível responder as perguntas através do link disponibilizado nas redes sociais da entidade. Mulher advogada, você já recebeu no seu e-mail o questionário do censo da mulher advogada. Por favor, responda. São poucos minutos e nós aqui na Comissão Nacional estaremos aguardando a sua resposta para que depois de compiladas essas respostas de todas as mulheres, nós possamos sim direcionar um trabalho de maneira mais técnica e mais específica para o que você deseja e espera sobre nosso trabalho. O direito de desporto é um mercado de trabalho novo, mas que cresce a cada dia. As associações de desporto precisam de advogados para constituir seus estatutos, organizar juridicamente a sua estrutura e também para outras necessidades de caráter jurídico. A OAB tem uma comissão criada especialmente para acompanhar a advocacia que trabalha na área. A Comissão Especial de Direito Desportivo da OAB foi criada para acompanhar matérias que dizem respeito ao direito aplicado a todas as modalidades desportivas, de caráter constitucional e que exigem a participação da Ordem em discussões no Congresso Nacional e no Ministério dos Esportes, para a elaboração da legislação, acompanhamento e até a emissão de parecer sobre os temas. Mas, muito além disso, a comissão tem trabalhado junto aos advogados já inseridos no mercado e também aqueles que pretendem atuar na área. É óbvio que a comissão tem também a aproximação com os advogados e é nesse foco principal que nós temos atuado. É a garantia das prerrogativas dos advogados perante os tribunais de justiça desportiva, um melhor ambiente para que os advogados possam conhecer a matéria do direito desportivo e até o estímulo para que eles conheçam e estudem cada vez mais esse novo ramo do direito, que é um ramo extremamente interessante para os jovens advogados, para aqueles que querem iniciar a profissão e talvez conhecer o leque que o direito desportivo permite e oferece para cada um deles. É um mercado de trabalho novo, mas que cresce a cada dia. As associações de desporto precisam de advogados para constituir seus estatutos, organizar juridicamente a sua estrutura. Nós temos os tribunais de justiça desportiva de cada uma das modalidades do esporte, então canoagem, judô, basquete, vôleibol, futebol. Isso faz com que o advogado esteja presente em todas elas e elas também cada vez mais solicitem essas suas especialidades. O projeto de lei 6.823 de 2017, que determina a contagem de prazos processuais em dias úteis na Justiça Trabalhista, foi aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados. O presidente da OAB, Cláudio Lamáquia, saudou a aprovação. O projeto de lei altera a redação do artigo 775 da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, e estabelece modificações na forma de contagem de prazos processuais, além de dar outras disposições. A justificativa para o projeto de lei é que, com o novo Código de Processo Civil, foi determinada, em seu artigo 219, a contagem de prazos em dias úteis. Essa é uma batalha antiga da Ordem dos Advogados do Brasil para proporcionar melhores condições de trabalho em respeito ao descanso dos profissionais da classe. Para a advocacia trabalhista, que possui um ordenamento próprio, a divergência nas legislações prejudica a classe. A medida atende uma reivindicação da OAB e de toda a advocacia trabalhista para proporcionar uma melhor organização do trabalho do advogado. A OAB Nacional comemorou a aprovação do projeto de lei pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara, já que considera importante a adequação dos prazos processuais trabalhistas ao novo CPC, que uniformiza o sistema processual brasileiro quanto à contagem dos prazos. Pelo texto, os prazos podem ser prorrogados pelo juiz ou tribunal ou em virtude de força maior devidamente comprovada. Se não houver recurso, o projeto de lei, que tramita em caráter conclusivo, segue para análise no plenário da Casa.
A OAB Nacional saúda a Unesco por reconhecer o Cais do Valongo como Patrimônio Cultural Mundial. O sítio arqueológico foi descoberto em 2011, tendo sido entrada para cerca de 1 milhão de africanos escravizados. O presidente da OAB, Cláudio Lamáquia, ressalta que o Brasil ainda é um país sem memória para um período traumático e perverso para a nossa história, que escravizou mais de 2 milhões de pessoas. A OAB busca sempre apoiar ações de reparação à população negra e quilombola, para que jamais volte a ocorrer coisa semelhante. A OAB Nacional reiterou contrariedade à proposta de atribuir requisito de admissibilidade aos recursos especiais no Superior Tribunal de Justiça. Isso porque foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal a proposta de emenda à Constituição 10 de 2017, a PEC da relevância, que pretende instituir uma medida contrária à prestação jurisdicional ao diminuir a possibilidade de recursos. O presidente da OAB aponta que o acesso à justiça é um bem tão essencial quanto a saúde, educação e segurança, não sendo, portanto, razoável que a população seja privada por falta de investimentos necessários ao seu funcionamento. A seccional da OAB do Estado do Rio Grande do Sul conquistou a aprovação de projeto que isenta custas à execução de honorários advocatícios. O projeto de lei 97 de 2016 institui a taxa única de serviços judiciais e dá outras providências. Outra grande conquista está relacionada ao plano de valorização da advocacia, a obrigatoriedade de custas ao final da ação para recursos que tratarem exclusivamente sobre honorários. O Conselho Federal da OAB enviou ofício ao Conselho Administrativo dos Recursos Fiscais, o CARF, requerendo a publicação das intimações também em nome das advogadas e advogados representantes das partes, evitando dessa forma a violação do direito à ampla defesa dos contribuintes. Para o presidente da OAB, a medida busca tratamento imparcial. A ordem ressalta que a publicação de intimações apenas em nome da parte ou dos contribuintes, além de afetar a advocacia, também prejudica a sociedade e o próprio Estado democrático de direito. A Comissão Nacional e as Comissões Seccionais de Direitos Humanos da OAB emitiram nota conjunta em que manifestam preocupação com o aumento nos casos de violência no campo no estado do Pará. Na nota pública, as comissões atribuem o agravo no contexto da violência à redução das políticas públicas de regularização fundiária em prol dos trabalhadores rurais e povos e comunidades tradicionais. Eles cobram a punição dos responsáveis em recentes massacres no estado e a prevenção de novos ataques às lideranças, além da necessidade, por parte do governo, de dar efetividade à lei estadual que instituiu o Programa Estadual de Proteção a Defensores de Direitos Humanos. O plenário do Senado Federal aprovou os nomes de 3 indicados pela OAB para cargos de conselheiros no Conselho Nacional de Justiça e no Conselho Nacional do Ministério Público. Leonardo Acioli e Eric Venâncio vão representar a advocacia no CNMP, enquanto André Luiz Godinho irá compor o CNJ. Eles foram sabatinados pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania em maio deste ano, após terem sido escolhidos pelo Conselho Pleno da OAB em abril. A OAB da Bahia foi palco do 2º encontro do Colégio de Presidentes da região Nordeste. Temas de interesse da advocacia e da sociedade civil foram abordados no encontro, como, por exemplo, a seca do Rio São Francisco e sua transposição. Outro assunto pautado é da importância de se implementar um sistema unificado para aplicativos voltados à advocacia, que hoje é desenvolvido individualmente por cada seccional. Também trataram das prerrogativas, como alvarás judiciais e a limitação judicial de honorários.
Entre os dias 27 e 30 de novembro, na cidade de São Paulo, será sediado o maior evento jurídico da América Latina. Os preparativos para a 23ª edição da Conferência Nacional da Advocacia Brasileira estão a pleno vapor. As novidades você confere agora. O tema do evento, Em Defesa dos Direitos Fundamentais, Pilares da Democracia, Conquistas da Cidadania, será abordado em 40 painéis, com mais de 230 palestrantes. Eles vão seguir 8 eixos definidos pela Comissão de Temário da 23ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira. Os eixos temáticos tratam assuntos de interesse de toda a advocacia, como direitos e garantias constitucionais, cidadania e transparência, o necessário combate à corrupção e o devido processo legal, reformas estruturais, avanços e retrocessos, a garantia do acesso à justiça, protagonismo da advocacia, valorização, prerrogativa, ética e ensino jurídico, pluralismo, liberdade, igualdade e tolerância, direitos humanos e questões atuais e relevantes no direito. Já a cerimônia de abertura contará com um convidado especial, o maestro João Carlos Martins. Quem for à conferência vai poder assistir a camerata baquiana conduzida pelo maestro. Reconhecido mundialmente por seu trabalho como pianista, Martins tem sua história marcada por superações, após sofrer uma série de problemas de saúde e ficar impedido de tocar o piano. Hoje, se dedica à regência e a programas sociais. As inscrições para a edição deste ano já estão abertas no portal conferencia.oab.org.br. E o Conselho Federal divulgou outra novidade sobre a 23ª Conferência Nacional da Advocacia. Os inscritos no evento terão direito a cursos gratuitos oferecidos pela Escola Superior de Advocacia da Seccional de São Paulo. A presidente da ESA, Ivete Senise Ferreira, explicou para a gente como vai funcionar. A Conferência Nacional da Advocacia Brasileira não só contribui para o debate de temas essenciais ao interesse público e da classe, mas também para o aperfeiçoamento dos mais de 1 milhão de advogados e advogadas do país. Na 23ª edição do evento, uma novidade que vai beneficiar quem se inscrever no encontro. 2 cursos gratuitos na modalidade web aos inscritos pagantes. Os cursos são oferecidos pela Escola Superior de Advocacia de São Paulo. Ivete Senise, diretora da ESA Paulista, explica que essa é uma boa oportunidade para o aperfeiçoamento da classe. Porque o nosso objetivo principal é educacional, é o aprimoramento do advogado através do fornecimento de uma educação continuada na área jurídica. Portanto, nós estamos aqui fornecendo uma oportunidade de o advogado conhecer a advocacia na prática. Quem for fazer as aulas vai poder escolher 2 dos 5 cursos disponibilizados. O novo Código de Processo Civil e seus reflexos nos cartórios extrajudiciais, recursos cíveis no novo Código de Processo Civil, direito do consumidor, planos de saúde, cartão de crédito e direitos do passageiro, do inquérito ao recurso e o atual direito de família, aspectos civis e processuais civis. O advogado escolhe no site da ESA o curso que ele deseja participar, entre esses que são oferecidos, e ao fazer a sua inscrição, ele declara qual o curso que ele deseja e é isento do pagamento, que nós cobramos em geral pelos cursos web. Nós vamos dar um certificado, o certificado será fornecido ao término da conferência, um certificado de participação com a chancela ESA. Todas as informações serão recebidas pelos participantes da conferência no ato do pagamento da inscrição. Os cursos têm validade de 60 dias e podem ser feitos por meio de computadores, smartphones ou tablets. E o programa OAB Nacional fica por aqui. Não se esqueça, visite as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. Basta colocar CFOAB. Não deixe de acessar também o site da Ordem, oab.org.br. Para você, uma excelente semana e até a próxima!